Olá, meu nome é Denner Pires e hoje nós vamos falar um pouco sobre ação de inventário. Bom, como sempre é de costume, você que está nos assistindo aí, clique no botão inscrever-se nesse comecinho desse vídeo já para ajudar o canal e clique e deixe aí o seu joinha, o seu curtir aí para que a gente possa produzir mais conteúdos e levar aí mais conhecimento para você, certo? Hoje nós vamos falar um pouco sobre ação de inventário. Na verdade, esse tema de ação de inventário, infelizmente, com o aumento até da pandemia e eventualmente com as pessoas que se foram, né, tem aumentado muito as demandas sobre este assunto, tá? Então, quando a gente pensa em inventário, a gente pensa em inventariar os bens das pessoas que morreram, certo? Quando a gente vai falar sobre inventário, a gente tem o inventário extrajudicial, o inventário judicial e o arrolamento sumário, tá? Vou explicar mais ou menos o que isso significa. Quando você diz inventário extrajudicial, você pode fazer todo o processo de inventário no cartório, em vez de ter que fazer uma ação na justiça, né, para poder partilhar os bens da pessoa que morreu, e a ação na justiça sempre demora mais, porque o rito processual, né, na justiça é um pouco mais moroso. Então o extrajudicial é um meio de você fazer inventário mais célere. O problema é que você só pode fazer inventário extrajudicial quando todos os herdeiros são maiores, capazes, quando não tem eventualmente nenhum conflito direto, tá? Porque se tiver conflito é só pelo inventário judicial, tá? Então é um pouco mais restrito quando você vai pensar em fazer um inventário extrajudicial. Então você vai poder fazer só em com algumas especificações. O inventário judicial, ao contrário do extrajudicial, você vai utilizar dessa ação para poder partilhar os bens da pessoa que morreu. E aí os herdeiros aí pode ser pessoas maiores, menores, eventualmente portadores de alguma deficiência, e quando a relação está em conflito, ou seja, quando não há um acordo, quando não há algo que seja aceitável para todos os herdeiros, você recorre a esta modalidade de ação para poder o juiz partilhar os bens da forma que a lei determina, tá? Quando a ação de arrolamento sumário também é uma ação movida diretamente na justiça, e ela tem esse nome e ela tem um trâmite um pouco mais célere do que o inventário, porque todos os herdeiros nessa modalidade estão de acordo com a partilha. Então os herdeiros já sentaram, já conversaram, decidiram qual que vai ser o quinhão de cada um, está todo mundo de acordo, não existe nenhum conflito. Então eles levam para o juiz o pedido de arrolamento sumário para poder partilhar os bens da pessoa que faleceu. O processo de inventário judicial, tá? Aí falando um pouco mais especificadamente sobre esse assunto, ele tem um trâmite realmente um pouco mais moroso. Nem todos os processos demoram muito, né? Isso vai depender muito da quantidade do patrimônio, da quantidade de herdeiros, do conflito que tem entre os herdeiros, porque o juiz ele vai precisar ouvir todo mundo para poder fazer um plano de partilha adequado para aquela ocasião, tá? Então vai depender muito da quantidade do patrimônio, do acordo, do conflito, né, de interesses entre os herdeiros e dos tipos de investigação que vão ter dentro de uma ação de inventário. Porque o juiz na ação de inventário, nem sempre a parte que solicita o inventário, ela tem conhecimento de todos os bens da pessoa que morreu. Muitas das vezes, né, a gente tem uma investigação para saber o que eventualmente a pessoa que morreu deixou de herança, né? Então, às vezes a pessoa que está ali fazendo inventário não sabe se teve dinheiro na conta, por exemplo, se tem investimento, ou se tem, por exemplo, imóvel que ele não transferiu, a pessoa que morreu não transferiu ainda. Então, dentro do processo de inventário, você vai poder ter essa investigação e vai poder, eventualmente, citar todos os herdeiros, apresentar planos de partilha, pode ter oposição dos requerimentos pelos próprios herdeiros, enfim. Tem uma série de atos processuais
que eu não vou ficar explicando, não vou explicar nesse vídeo, senão a gente vai ficar aqui muitas horas explicando como funciona o inventário. Mas a dica que a gente dá, né, para você que está assistindo esse vídeo, se precisar, infelizmente, né, a gente torce para que não, mas se você tiver que procurar fazer a ação de inventário ou o próprio arrolamento sumário, como eu expliquei, procure o seu advogado de confiança, né? Faça a reunião dos documentos que comprove todo o patrimônio da pessoa que eventualmente faleceu e tente fazer. Os meios de acordo, gente, são muito importantes e eles dão muito mais celeridade, né? Então, toda vez que tem um conflito, toda vez que a coisa se torna litigiosa, tende a demorar muito para ser resolvido, né? Então é um momento muito difícil quando dá perda de um ente querido, mas é importante que os herdeiros sempre estejam, né, de acordo com aquilo que está sendo feito para que o processo consiga sair mais célere possível, tá certo? Então, se nada mais uma dúvida, acompanhe o nosso canal.